Rogadirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2, o Dinacharya Dhyayam, o capítulo sobre Dinacharya. A gente está chegando no final dele. Hoje a gente vai ler a segunda metade do shloka número 35 e o shloka número 36. Ele vai continuar falando de algumas regrinhas do dia a dia, que são regrinhas bem básicas de saúde, de higiene e tal, que a gente poderia considerar muitas vezes que é como se fossem regras que você aprenderia no colégio, se você fosse criança, né? É como se você fosse um estudante de Ayurveda que começou o seu estudo na sua infância. Então tem algumas regras básicas assim que a gente aprende normalmente na nossa cultura mesmo no Brasil e que o Samhita ele também reproduz. Bom, vamos ler os shlokinhas que eu quero ver com vocês hoje então. O shloka, a segunda metade do 35 e o 36, eles dizem o seguinte: Na samvrta mukhar kuryat kshruti hasya vijrumbhanam nasikam na vikushniya na kasmadvilikhed bhuvam nangaishcheshteta vigunam nasitotkutikaschiram. Então ele continua com as nossas regrinhas de conduta e ele diz o seguinte: Na samvrta mukhar kuryat kshruti hasya vijrumbhanam. Então, asamvrta mukha. Asamvrta significa alguma coisa que está exposta, que não está coberto, né? O que não está coberto? Mukha. Mukha é a boca. Então, uma boca não coberta. Um kshuti. Kshuti significa o ato de espirrar. Então, um kshuti que também seja exposto, um hasya. Hasya significa risada, da risada, né? Ri, que também seja asamvrta, que seja exposto. Vijrumbhana significa bocejar, né? Na verdade, a palavra significa literalmente estender, esticar, mas a gente também usa ela para quando você boceja, né? Que é você está esticando o rosto inteiro, né? Então é a mesma palavra. Na kuryat. Então, expor a boca quando você está espirrando, quando você está rindo, quando você está bocejando, isso não deve ser feito. Isso significa, como a sua mãe provavelmente ensinou, sua avó provavelmente ensinou, você não deve bocejar, você não deve espirrar e você não deve rir sem cobrir a boca com a mão. A gente fala isso para tossir também, né? Então, quando você for tossir, quando você for espirrar, você deveria cobrir a sua boca com a mão. E ele continua. Nasikam na vikushniya kasmadvilikhed bhuvam. Então, nasikam na vikushniyat. Então, vikushniyat é um verbo que no comentário eles dão alguns sinônimos, né, para esse verbo. Um dos verbos é vikarsha. Então, vikarsha, nishkesha e chidra upalakshana. Isso significa que os buracos, né, do nariz, o nariz de forma geral, né, a palavra é nasikam, então nasikam é o nariz, esse verbinho. Então você não deve fazer alguma coisa com o nariz. O que você não deve fazer com o nariz? Você não deve ficar mexendo nele, você não deve ficar encostando nele, você não deve ficar esticando o nariz ou botando o dedo dentro dele. Você não deve extrair coisas do seu nariz. Então, de forma geral, você não deve ficar mexendo no seu nariz. Isso é também uma coisa que a gente ensina muito para criança, né? Então não tira a mão do nariz, garoto. A não ser que você esteja suando o nariz ou tentando limpar o seu nariz de algum tipo de excreta, de algum tipo de mala, você não deveria ficar botando o dedo, ficar brincando com o seu nariz. Você pode correr o risco, né? Cartilagem, tem muitos vasos sanguíneos, você pode correr o risco de machucar o seu nariz, né? Então você não deveria ficar futucando o seu nariz. Acho que seria uma boa tradução. Akasmat bhuvam na vilikhed. Então, akasmat. Akasmata significa algo que você faz do nada, de maneira
sem motivo, de uma maneira imprevista, digamos assim. Então, ou de maneira acidental. Bhuvaha, a palavra bhuvaha normalmente ela significa ou fogo ou terra. E aqui no comentário ele diz claramente que bhuvaha nesse contexto diz respeito a prithvi, quer dizer terra. Então, de maneira repentina, de maneira acidental, você na bhuvaha, então você não deve fazer alguma coisa com a terra. O que você não deve fazer com a terra? Você não deve fazer viliket com a terra. Viliket significa futucar também. Então, arranhar, futucar, mexer na terra. Você não deveria ficar futucando na terra. Isso é muito dica que a gente dá para criança, né? Porque a criança pode botar a mão num negócio ali, você não sabe o que é. Pode ser um formigueiro, pode ser um buraco de cobra, pode ser alguma coisa, né? E pode dar algum problema. Então não fica futucando a terra, garoto. Para de brincar com a terra, né? Se vocês tiverem crescido numa fazenda, alguma coisa assim, eu ouvi muito isso dos meus avós. Então não fica aí futucando com a mão na terra, porque você não sabe o que vai, né? O que pode sair daí desse buraco. Nangastesteta vigunam nasi totkuti kastiram. Então, angaihi vigunam na chestet. Então, a palavra angaihi, anga significa os membros do seu corpo, né? Angaihi é o Tritiya Vibhakti Bahuvachana, então a gente está usando todos os membros do corpo de maneira instrumental. Na chesteta, então chesta significa se mexer, né? Você não deveria mexer os órgãos, os membros do seu corpo, como? De maneira vigunam, sem propósito, com um movimento que não tem qualidade. Então a palavra guna significa propriedade, qualidade. Viguna significa o contrário, né? Então a gente não fala prakruti e vikruti. Então esse vi, ele é um prefixo que indica exatamente o contrário aqui, né, no caso. Então, se uma coisa, um movimento fosse gracioso, fosse proposital, fosse elegante, enfim, ele não seria vigunam. Então, vigunam é um movimento dos membros do seu corpo que é meio que sem propósito, que é feio, que é ruim, que não é adequado, digamos assim. Então, pode ser um tipo de movimento do corpo que faça mal, que vai te gerar algum problema, que te vai tirar alguma dor, que vai gerar algum desgaste que não é bom para o corpo. Na asitotkuti kastiram. Então, na asita significa sentar. Então, você não deveria se sentar. Tiram significa durante muito tempo, durante um período de tempo muito prolongado. Utkutika tem alguns significados e foi bastante confuso para mim, por exemplo, quando eu parei para ler pela primeira vez esse shloka, porque a palavra utkutika, ela pode significar você ficar deitado de barriga para cima. Então, eu pensei que ele estivesse falando tiram utkutika na, então não fica muito tempo deitado de barriga para cima. Mas o verbo aqui é asita, é ficar sentado. Então, não é para você ficar durante muito tempo sentado de alguma maneira. Então, de que maneira, né? Essa palavra utkutika, ela tem dentro dela algumas palavrinhas, né? Então, foi confuso para mim. Eu até procurei nos comentários para ver se eles me davam alguma pista e mesmo assim, para mim, não ficou assim tão claro. Utkuta significa você ficar deitado de barriga para cima, como eu já falei para vocês, e kutika significa dobrar ou torcer. Então, para mim, com esse significado, talvez ficasse um pouquinho mais claro. Então, você não deveria ficar sentado durante muito tempo, dobrado, torcido. Tem algumas coisas que eu consigo extrair daqui muito bem, né? A posição do sentado, principalmente quando você está corcundado, né? Quando você está meio que dobrado, ela não é boa, né? Ela vai te destruindo a lombar e tal e tal. Então, ela não é boa para o corpo. A posição de sentar, ela já não é lá grandes coisas para o corpo, né? Então ela não é uma posição anatomicamente confortável. É muito melhor ficar de pé, por exemplo, ou ficar em movimento, caminhando. O corpo fica muito melhor quando ele está em movimento do que quando ele está muito tempo parado.
E mais ainda, se você considerar que tradicionalmente aqui no Oriente, tanto na China quanto na Índia, a posição de sentado, ela na verdade é uma posição agachada. Então, as pessoas normalmente elas não sentam no chão, ou pelo menos tradicionalmente não sentavam no chão, como a gente senta com a bunda no chão, né? As pessoas sentavam em cima dos calcanhares. Então, quer dizer, a pessoa ia agachar. Você até vê isso aqui na Índia e na China muito, por num ponto de ônibus, as pessoas esperando o ônibus agachadas. Então, quer dizer, os pés estão tocando no chão, mas o resto do corpo não toca no chão e a bunda não toca no chão, né? Então, você ficar nessa posição agachado durante muito tempo também não é legal. E nessa posição a pessoa está totalmente dobradinha, né? Ela está toda sanfonada. Então, talvez o Samhita esteja sugerindo que ficar sentado durante muito tempo, ou dobrado em cima dos seus órgãos durante muito tempo, ou com as pernas dobradas, tanto numa posição agachada como numa posição sentada, não é recomendável, tá? Então, dá para entender de algumas maneiras diferentes essa prescrição, mas todas elas estão falando sobre você não ficar sentada durante tempos muito prolongados, né? Hoje em dia, o drama aí tá nas cadeiras, né? Que a gente hoje em dia tem essas poltronas super confortáveis e as pessoas ficam horas e horas, 5, 6, 7 horas sentados sem se levantar, né? E aí tá todo mundo com problema no quadril, na coluna, no joelho, na perna, darará. Então eu recomendo muito para as minhas alunas, para as minhas pacientes, que se levantem com frequência ou que, se puder, trabalhem de pé. Hoje em dia, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, já está ficando bem comum a prática de trabalhar de pé. Então, ter uma mesa na qual você trabalha de pé. Ou algumas pessoas, como o Dr. Michael Greger, por exemplo, o presidente da NutritionFacts.org, que é uma ONG que eu tenho orgulho de trabalhar nos Estados Unidos, ele passa o dia inteiro na esteira. Então, ele tem uma esteira que tem um escritório, né? Tem o computador dele, a mesa onde ele escreve, tudo isso fica numa esteira, dessas esteiras de academia, né? Mas ela fica andando numa velocidade muito baixinha, então ele está o dia inteiro andando. E aí ele anda, tipo, imagina, sei lá quantos, 50, 60 quilômetros por dia, só, tipo assim, 8, 10 horas por dia na esteira caminhando. Então, tô falando que o Samhita está dizendo para você ficar andando de esteira o dia inteiro, não é isso. Mas é só para você evitar a posição prolongada, a posição sentada de forma prolongada, tá? Esse era o sloka que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai terminar o alfabeto do Devanagari. Olha que maravilha! E a nossa última consoante, a nossa última semivogal, é o H. H. A gente vai escrever ele como H-A. H. E junto com ela vem uma manifestação dela, que é o que a gente chama de Visarga. O Visarga é quando a gente bota esses dois pontinhos. Então, vocês vão ver várias vezes, tem muitos slokas nos quais, nesse nosso sloka que a gente está vendo aí, vocês podem ver logo no final da primeira palavra, né? Tem dois pontinhos. E esses dois pontinhos a gente chama de Visarga. A palavra Visarga, ela indica que quando tem esses dois pontinhos, a gente vai repetir, vai ecoar a vogal, tá? Então, por exemplo, se a palavra termina com a vogal A e eu boto um Visarga, no final eu vou falar A-H. A-H. Se ela termina com I, eu vou falar I-Ri. Se ela termina com U, eu vou falar U-Ru. Se ela termina com Ai, eu vou falar Ai-Rei. Então é como se eu botasse um H, esse R, com a vogal que foi usada de forma repetida. No caso aí, por exemplo, a gente vê a primeira palavra que a gente usa lá é Nasambruta Mukha. Então eu falaria Nasambruta Mukha, Mukha, Mukha. Como ele está dentro da palavra, ele está dentro de uma frase, na verdade, eu não vou repetir a vogal aí. Ela não vai ter uma repetição completa, ela vai ter uma repetição pela metade, como a gente diz. Então, esse Visarga aí, na verdade, ele não vai fazer com que eu pronuncie Mukha, ele vai fazer com que eu pronuncie Mukha. Eu só dou uma soltadinha de ar extra. Então, quando eu leio isso, eu leio Nasambruta Mukha Kuryat. Nasambruta Mukha Kuryat. Porque é um Visarga, mas ele, como está no meio entre duas palavras, ele não vai ser pronunciado de forma completa. Ele vai ser pronunciado pela metade. Se a gente tivesse um Visarga no final da frase, a gente vai ver isso bastante, e agora eu vou trazer a atenção de vocês para isso, a gente repetiria
a vogal com esse H aí, com esse H. E esse H, ele também pode ser usado dentro, né, de qualquer palavra, então ele não vem só na forma de Visarga, tá? Quando a gente tem o acontecimento dele, a presença dele no final da palavra, ele é representado por esses dois pontos, e esses dois pontos indicam que a gente vai repetir a vogal anterior. Se ficou complexo, não se preocupe, eu vou dar muitos exemplos para vocês de agora em diante. O próximo capítulo que a gente vai começar daqui a algumas leituras vai ser só para a gente ficar praticando, revisando o alfabeto do sânscrito. Bom, esse era o minutinho de sânscrito que eu queria conversar com vocês hoje, e esse era o shloka que eu queria ler também. No nosso próximo encontro, nossa próxima quarta-feira, a gente vai continuar com a nossa leitura do Dinacharya Adhyayam, indo para a nossa retinha final e continuando com algumas regrinhas de comportamento. Eu aguardo vocês lá. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro.